Pois então, quando eu comecei a escrever o roteiro para esse vídeo, o assunto acabou ganhando um rumo muito diferente do que eu esperava, pois as ideias iam vindo, eu estava escrevendo e quando me dei conta o assunto era outro. Porém, ainda assim seria sobre música. A música em geral é uma constante em minha vida. Em quase tudo que eu faço ela está comigo, independente do estilo que eu esteja ouvindo, o horário do dia ou da noite ou como está o meu estado psicológico, a música sempre vai estar ali. Ela é algo que acrescenta o meu dia em muitas coisas, me anima, me faz pensar, me faz sentir. Eu literalmente viajo na música. Coisas que nem todo mundo consegue fazer nos dias de hoje, pois nem todo mundo possui o mesmo interesse em apreciar a música em um todo. E pra gente que gosta de consumir música no geral, sempre tá procurando por algo que se identifique com o seu gosto, que ajude a te agradar ou que seja sua companhia naquele momento. E sempre nos esbarramos em músicas e estilos musicais que chegam em nossa vida e fica diferente de muita coisa que conhecemos e deixamos passar por obviedade própria, né? Nem precisa a gente dizer muito. Mas como eu já havia citado no meu vídeo sobre a minha retrospectiva no Spotify de 2023, existem duas coisas sobre eu no qual se trata de consumir música. Primeiro, eu sou uma pessoa que ouve quase que qualquer estilo musical. É mais fácil eu dizer pra vocês o que eu não escuto do que o que eu escuto. E aqui vai. Funk carioca, sertanejo, axé e música gospel. Até pagode vai umas horas. Porém, claro que eu não paro pra ouvir todos, mas se tocar alguma coisa, eu escuto de boa. E segundo, e o mais importante, eu odeio rótulos. Eu escuto rock, heavy metal, metal extremo e não sou um headbanger. Eu não tenho limitações quanto a qualquer coisa que eu consumo para ser rotulado de alguma coisa, pois nada me impede de eu estar lendo um mangá e mudar minha leitura para um livro espírita. Eu prometo fazer um vídeo sobre esse tema em algum momento, sentando a lenha nessa turma de rotuladores. Me aguarde. Portanto, se você quer ajudar o trabalho deste lobo solitário, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, pois é de graça e você não paga nada por isso. Aliás, me sigam também lá no Instagram. Link aí no bolso. Algo que é interessante de se falar é que existem fases da nossa vida na qual descobrimos bandas e estilos musicais que nos pegam de jeito. Às vezes por causa do ritmo, da ambientação, da letra, o gênero pode conversar bastante com a gente e muitas das vezes nos remeter a épocas em que vivemos. Os anos 90 e o começo dos anos 2000 em geral foram anos muito ricos em questão de musicalidade para mim. E dentro dessa saga de descobertas musicais, minha mãe de criação, que foi minha tia, possuía um gosto musical muito próximo daquilo que eu buscava conhecer. Ela me influenciou em várias coisas que eu busco e consumo ultimamente. E dentro das minhas sagas musicais eu conheci muitos gêneros e estilos. Muitas das coisas que me ajudaram nessa época dos anos 90, além de ser um espectador ferrenho da MTV que sempre tinha muitas novidades e muitos gêneros e artistas na época, junto com a Rádio FM, eram as famosas coletâneas musicais que tinham várias músicas e cantores e bandas diferentes, porém sempre focados em um gênero musical específico. Um desses estilos musicais que entrou muito rápido na minha vida foi a música pop, o dance e o eletropop com as famosas coletâneas da Paradox Music. E uma delas que me marcou muito foi o Top 18. Aqui eu conheci nomes como a Gala, Regina, Nick French, entre outros artistas muito legais também. Come into my life. Come. I wanna live my life. Day by day, I wanna live. Além também do que foi outra porta de entrada para eu me aprofundar também nas coletâneas das versões internacionais das novelas, que tinham em sua grande maioria músicas muito boas e que eu escuto até hoje. Aliás, uma das minhas favoritas e que eu tenho aqui comigo é a coletânea internacional da novela Anjo de Mim. Aqui tinha muita coisa que eu já ouvia na rádio, como No Mercy, Alanis Morissette, Henrique Iglesias, por que não? E Toni Braxton. Where do you go, my lovely? Aliás, essas coletâneas das novelas foram muito importantes também em me inserir na caça por bandas e estilos musicais que cantam em seus idiomas originais, pois foi onde eu conheci vozes como Lara Pausini, Sarah Brightman e Andrea Bocelli da Itália.
Cheb Mami da Argélia, Amir Diab do Egito, mais um monte de galera que foram muito importantes nessa fase. E sim, eu escuto até hoje. São músicas e cantores muito bons e que fazem muita diferença pra mim. Porém, a partir disso eu comecei a me aprofundar muito dentro do estilo musical e com o passar dos anos fui indo atrás cada vez mais de artistas desse gênero, pois mesmo me envolvendo com outras bandas e outros estilos musicais como o rock, o metal e músicas de estilos mais sofisticados como o blues e o jazz, eu nunca parei de ouvir música pop e seus derivados também, como por exemplo o electropop, o techno music, o house e também o electrodance. E com isso também me estendendo para um estilo mais específico que foi o hip hop. Porém, o pop como um todo fez a minha mente perceber que a música não se limita apenas a uma maneira acelerada musicalmente e com um ritmo dançante, pois também existiam momentos de reflexão e com pegadas mais leves, mas ainda assim muito agradáveis e que davam aquele respiro depois de ouvir Corona, The Free, Inner Circle, Carol Bailey, Christina Aguilera, Alanis Morissette, Kylie Minogue, Aqua, Vega Boys e entre mais uma porrada de outras bandas legais que tinham na época. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la-in. Aliás, existe uma coletânea em si que é muito especial pra mim, que é Love Songs e Top 10 do Celso Portiolli. Gente, como tinha música boa nessa coletânea. No Top 10 existiam as girl bands e as boy bands da época que eram mais famosas, como por exemplo Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC, Five. Giving you everything, all that joy. I wanna see you out that door, baby, bye, bye, bye. Everybody get up, e na coletânea Love Songs tinha ABBA, KC e The Sunshine Band, Nazaré, Pussycat. Não é The Pussycat Dolls, mas eu também gosto dessa banda. Quando eu conheci o ABBA, isso muito antes dessa coletânea, os meus horizontes se estenderam para um outro universo da música do qual eu nunca mais saí, o Europop, ou também conhecido como Disco Music. Foi uma febre na minha vida e isso aumentou ainda mais com as coletâneas do Alternativo 2001, que foram uma das mais importantes portas de expansão para esse estilo musical aumentar a minha playlist, e minha mãe biológica quem me fez conhecer melhor o Europop, pois eram essas as músicas que ela mais adorava ouvir na sua fase da adolescência e que mais tocavam nas baladas de sua época. Bandas como Boney M, Modern Talking, Alphaville, o próprio ABBA, Baltimora, Zig Zig Sputnik, Fire Inc, Aha, Duran Duran, que já são outra fase, e mais uma porrada de outras bandas que são uma constante em minha vida e que sempre serão, independente da fase da vida em que eu esteja. You're my heart, you're my soul. I keep it by the rivers of Babylon. There. Essa foi literalmente uma fase de ouro para mim, pois graças ao pop em geral que eu sou uma pessoa que tem um gosto extremamente amplo da música. Pois as coletâneas não pararam só no pop, pois entre 99 e os anos 2000 para mim foi a segunda porta de entrada como uma lenda que eu conheci vinda direto da Itália, chamado Gigi D'Agostino.
Esse mago musical foi alguém que trouxe uma musicalidade muito diferente do que eu já tinha conhecido, pois mesmo ele sendo um DJ que trabalha mais em cima de mixagens, ele tinha meios de deixar as músicas de composições próprias com uma identidade que veio se tornar a evolução do pop na década 2000, pois com isso veio a coletânea que pra mim foi o que definiu a época dos anos 2000, que foi o Summer Electro Hits. Isso foi sem sombra de dúvida um dos maiores marcos da música pop, nos brindando com hits como Pump It Up do Denzel, o grande Jim Rock com o mega hit Can You Feel It? Call Me do Eric Prydz, que virou hit de academia. O Deus Brasileiro em Cassino. E lógico, os meus favoritos, que tem muito meu respeito, que são David Guetta e Tiesto. The world is mine. Seguindo numa linha semelhante, também tive contatos com artistas da época que se tornaram muito famosos dentro do pop, que foi a Lasgo, Ian Vandal, Kate Ryan, Erika, Magic Box, ATB, e se você quer saber, sim, eu ainda escuto toda essa turma até os dias de hoje. Mesmo me envolvendo com tudo isso de música, eu ainda ouvia os outros gêneros e subgêneros musicais, pois voltando um pouco no tempo, o meio pro final dos anos 90, ali por 96, eu tive contato com uma coletânea que me apresentou Guns N' Roses com a música November Rain, que foi a trilogia Rock Ballads da Polygram. Aqui foi o meu primeiro contato com bandas como U2, The Who, In Excess, The Cranberries, Bryan Adams e até mesmo Bon Jovi. E por conta disso eu fui adiante atrás de mais coisas semelhantes a essas bandas, pois eu tinha certeza que tanto rock quanto pop eram os estilos musicais que eu mais estava envolvido nessa época, pois algum tempo depois viria algo que entraria em minha vida que mudaria completamente a maneira de encarar a música, que era o heavy metal e o metal extremo. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Bom galera, essa foi uma maneira de contar sobre como foi a minha breve introdução e contato com a música na minha infância e que perdura até os dias de hoje. E como eu disse antes, eu nunca mudarei o meu gosto. Eu sempre acrescentarei o que eu gosto de ouvir, e mesmo com tantas bandas e novos artistas musicais aparecendo, eu sempre paro para ouvir as bandas novas, subgêneros novos, e sempre me deparo com coisas muito boas. Ultimamente eu tenho ouvido muita música nórdica e com temáticas voltadas mais para a cultura escandinava. E acho que vocês devem estar pensando que uma pessoa com tantos gostos assim não existe, né? Mas sim, eu sou uma pessoa com gostos e conhecimentos muito vastos em todas as áreas que vocês pensarem. Aliás, deixem nos comentários sobre os estilos musicais que vocês gostam, independente do seu gosto. Mesmo que seja funk, sertanejo, axé, gospel, a gente pode trocar uma ideia legal, porque não é o teu gosto musical e as suas preferências que vão definir o seu caráter, e sim a sua personalidade. A gente sempre vai poder conversar sobre os seus gostos, mesmo sendo diferente dos meus, e mesmo assim eu vou saber conversar com vocês, mesmo dentro dos seus assuntos e dos seus gostos particulares. Deixem qualquer coisa nos comentários, falem sobre outros assuntos, mas como eu sempre falo, sempre com educação. E por falar em música, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo da minha retrospectiva no Spotify para vocês darem uma conferida e verem o quão versátil minha lista ficou. E também, se vocês gostam de Scott Pilgrim e o seu universo, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre HQ e os seus derivados, exceto o game que eu ainda não joguei, mas pretendo jogar um dia. Muito obrigado por tudo, vejo vocês na próxima. Beijo Bela, abraço fera e tchau.